Pessoal, bom dia. Estamos vivendo uma situação atípica no nosso mundo. Todos, estamos sabendo disso. Isolamento social, nesse momento, se faz muito necessário. É para o nosso próprio bem. Mas nem por isso vamos deixar de ter nossas aulas. A escola Chapeuzinho Vermelho contactou com nós, professores, para que pudéssemos estar realizando essas aulas de forma EAD, ou seja, à distância, online. E, nesse momento, eu estou aqui para gravar para vocês essa mensagem e passar para vocês algumas atividades. Ontem eu fiquei o dia inteiro preparando e gostaria que vocês levassem a sério, porque é conteúdo a ser estudado. Nós vamos, quando retornarmos em breve, nós vamos fazer uma revisão desses conteúdos, mas vocês já terão por base alguma noção do que nós iremos revisar. Então é preciso que vocês levem a sério, que vocês façam as atividades, assistam aos vídeos que nós, professores, estamos enviando para vocês. Eu baixei alguns vídeos referentes ao conteúdo e ao livro de vocês. Então eu gostaria que vocês levassem a sério, mais uma vez, e fizessem as atividades. Então vamos lá. O sexto ano, eu separei as atividades de história, tá? Tudo que eu vou falar agora é relacionado às atividades de história. Para o sexto ano, o assunto é Mesopotâmia. E vocês vão assistir ao vídeo sobre a Mesopotâmia, a explicação que o professor do vídeo está dando sobre a Mesopotâmia, e vão realizar as atividades do livro da página 76 até a página 85. Qualquer dúvida, vocês já terão um contato e poderão contactar conosco, tá certo? Sétimo ano, vai falar sobre as grandes navegações. O conteúdo está no livro da página 8 à página 27, porque no sétimo ano nós começamos utilizando o livro as páginas mais à frente. Nós falamos do Renascimento, já falamos disso, que está o assunto mais à frente. Então voltamos agora para a página 8. Oitavo ano, nós vamos falar sobre as revoluções industriais, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o assunto está no livro de vocês, da página 29 à página 39. E o nono ano vai falar sobre a República Velha. Nós já tínhamos iniciado o assunto, já tínhamos conversado, feito até exercícios, e agora eu peço que vocês releiam o material do livro e façam os exercícios da página 8 à página 41. Todos esses assuntos tem nas aulas vídeos que estão sendo enviadas para vocês, tá certo? Muito obrigado e fiquem com Deus. Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Luiz. Estamos aqui hoje para mais uma aula de História, mas antes de iniciarmos o nosso tema, como vocês podem ver na nossa imagem, que é a Mesopotâmia, eu quero deixar aqui com vocês o nosso e-mail de contato para caso vocês queiram enviar suas perguntas, sugestões e dúvidas. Então anotem aí, luiscpmarques30@gmail.com, ok? Estarei no aguardo dos e-mails de contato de vocês e responderei assim que recebê-los, ok? Então, fazendo uma pequena introdução aí sobre o nosso tema, a palavra Mesopotâmia tem origem da palavra grega que significa terra entre rios. Essa região localiza-se entre os rios Tigre e o rio Eufrates, localizada hoje no Oriente Médio, onde atualmente encontra-se em grande extensão territorial no país do Iraque. Vamos abordar isso mais para frente. Então, observem comigo na imagem a devida localização do nosso tema desta aula. Observem que vocês encontrarão aí os dois principais rios. Vocês também têm aí na imagem algumas das principais cidades, Nínive, Assur e Babilônia. E vocês também precisam saber que esta região recebe um segundo nome. Este nome chama-se Crescente Fértil. Vamos ver então algumas características do porquê recebe este segundo nome, Crescente Fértil. Primeiro, porque foi o berço das primeiras civilizações que surgiram ou que passaram a ser consideradas civilizações sedentárias, ou seja, passaram a ter moradia fixa.
Por que eles passaram a ser sedentários, passaram a se fixar? Surge daí também, pessoal, o conceito das primeiras civilizações modernas, ou seja, as primeiras aldeias, as primeiras vilas, as primeiras cidades, os primeiros reinos e também os primeiros impérios que veremos a seguir. Atualmente, esta região Mesopotâmia ou Crescente Fértil, como já dissemos, abrange em grande extensão territorial o Iraque, mas também a Síria e a Turquia. Presença, como nós também já dissemos, de dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios tornarão as terras daquela região férteis, o que facilitará a prática da agricultura. Por isso, a economia desta região, ou dos povos que habitavam a região, será uma economia agrária, baseada na agricultura de subsistência. Tá? Até porque a prática lá era primeiro você tirar o seu sustento e depois você trocar por aquilo que você achasse necessário. Observem comigo, pessoal, na imagem a seguir, além da Mesopotâmia, nós temos outras civilizações antigas que consideramos aí o berço da humanidade moderna. No norte da África, vocês encontram o Egito. No continente asiático, vocês encontram a Índia e a China, e todas essas civilizações se formaram nas margens de grandes rios, como no Egito, o rio Nilo, na Índia, o rio Indo, e na China, o rio Amarelo e o rio Azul. E no nosso caso aqui, o tema de nossa aula hoje, o rio Tigre e o rio Eufrates na Mesopotâmia. Ok? Características da região que nós estudaremos. Como já dissemos, Mesopotâmia significa terra entre rios. Além dos rios que facilitarão a agricultura, nós temos um clima que, em geral, era quente todo o dia. Isso prejudicava, em algumas partes do território, a agricultura, mas não será na mesma proporção nas regiões próximas às margens. Tá? Por isso, os rios serão importantes. As inundações causadas pelas chuvas eram frequentes e fertilizavam o solo. Então, quando ocorriam chuvas e era poucos períodos de chuva, esses rios transbordavam e ali, quando abaixavam, se decompunha os humus que facilitavam a fertilização do solo, favorecendo a agricultura. Tá? Não pensem que é porque é um clima seco, então não terá chuva e não terá agricultura. Pelo contrário, tá? A prática da agricultura ela será de grande importância nas margens dos rios. Ok? Então, observem comigo aí a imagem do rio Tigre, ou do rio Eufrates, e a imagem do rio Tigre. Tá? Esses dois rios importantíssimos para os povos da Mesopotâmia. E como era baseada a vida econômica na Mesopotâmia? Como já dissemos anteriormente também, baseada no sistema de irrigação de canais. Por que sistema de irrigações de canais? Como nós já dissemos, muitas das civilizações se fixaram nas margens dos rios e nas regiões afastadas dos rios. Como ficava? As pessoas que passaram a habitar aquelas regiões não tinham água, não tinha rio, então as terras eram inférteis. Pelo contrário, as pessoas que habitavam afastadas das margens passaram a construir canais de irrigação, levando as águas dos rios para onde não existiam. E ali a sua economia passaria a ser baseada na agricultura. Por isso, práticas dos canais de irrigação ajudavam as pessoas daquela época. Tendência tecnológica que nós adotamos hoje. Tá? Os canais de irrigação que nós conhecemos hoje são derivados dos povos da Mesopotâmia. Os principais produtos: cevada, milho, lentilha, trigo. Esses produtos também são consumidos hoje e tinha grande importância, principalmente a cevada, porque foi naquele período que já se conhecia
a produção da cerveja através da cevada, ok? As terras pertenciam ao governo. Ninguém era dono das próprias terras, até porque ali eles viviam em um sistema, digamos, de sustentabilidade, ou produzia-se primeiro para os seus próprios sustentos e depois aquilo que era produzido como excedente era direcionado ao comércio, realizado através das trocas, tá bom? Então, além da economia, como que era a sociedade? A sociedade, a pirâmide social, como nós veremos a seguir, era formado pelo patesi, uma espécie de um rei, os sacerdotes, que eram os responsáveis principalmente pela administração, pela vida econômica e pela vida religiosa, os guerreiros, que eram os responsáveis pelas guerras, e, por último, os escravos e os camponeses. Tendo esses que os escravos aqui mencionados eram escravos por guerra e por dívida. Caso você contraísse um empréstimo e não pudesse pagar, você se tornaria um escravo por dívida. Ou caso você pertencesse a um povo derrotado, você seria aprisionado e considerado um escravo de guerra. Ok? Então acompanhe comigo aqui para nós entendermos melhor essa pirâmide social. No topo da pirâmide, o patesi, ou o rei. Em segundo, os sacerdotes e os guerreiros, ali nos comerciantes, os camponeses, artesãos e os escravos. Então vejam que os escravos, desde aquela época, eram considerados a base da pirâmide, ou seja, não tinham muita importância. Apesar deles praticarem parte do trabalho braçal, do trabalho pesado, construção de canal, plantação das plantações, das colheitas, eles eram bem excluídos, ok? E vejam que naquela época eles não eram a maioria, tá? A maioria das sociedades naquele período, como vocês podem observar, eram camponeses e artesãos. Muitos desses que não viviam, tá, nas grandes cidades, viviam nas margens, tá, próximo ali dos grandes centros urbanos daquele período. Okay? Nós veremos futuramente as principais cidades e os principais povos. Okay? Então, e a política? Como que era? Nós temos o conceito de cidade-estado. Quando estudaremos a Grécia, veremos que nós vamos ter as pólias, que também tem o conceito de cidade-estado. Mas o que são cidades-estados? São cidades que possuem autonomia política, econômica, religiosa e militar. Isso, então, cada cidade poderia ter o seu governo próprio, a sua economia própria, um tipo de moeda. No caso, né, cada cidade teria uma moeda diferente da outra, além do sistema religioso, do sistema militar. Então, cada cidade tinha o seu rei, cada cidade escolhia os seus deuses, assim como acontecia também na Grécia, e cada cidade escolhia uma atividade econômica. Ou seria o comércio marítimo, ou seria a agricultura, ou seria o pastoreio, ou seria o artesanato, e aí cada cidade escolheria a sua atividade. Os principais reinos da Mesopotâmia, ou as principais sociedades que habitavam aquela região, são originárias do século V até o século I a.C. Entre estes povos, podemos destacar como os babilônicos, os assírios, os sumérios, os caldeus, os amoritas, os acádios. Eu coloquei para vocês aí apenas 5, ok? Esses povos possuíam algumas características comuns. No geral, eram povos politeístas, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. Então, eles eram naturalistas, ou a sua religião acreditava que um deus era o deus do sol, outro deus era o deus da lua, outro deus era da agricultura, e aí vai. No que se refere à política, tinham uma forma de organização baseada na centralização do poder. Como nós já vimos, a figura do rei recebia o nome de patesi, onde apenas uma pessoa, ou um imperador ou um rei, comandava tudo. A economia desses povos eram baseadas na agricultura, no comércio nômade e de caravanas. Bom, então vamos abordar aqui algumas características desses povos.
Então, o primeiro povo a habitar aquela região foi os sumérios. Os sumérios davam aí a este rei o nome de Patesi. As principais cidades: Ur, Uruk, Nippur, Nagash e Eridu. Os sumérios foram responsáveis pela origem da escrita cuneiforme. Qual a importância da escrita cuneiforme para o nosso estudo, queridos alunos? A escrita cuneiforme, a partir da sua origem, termina, queridos, o período que nós denominamos pré-história, ok? Lembrando que a pré-história ela vai desde a origem do ser humano até a origem da escrita. Escrita essa cuneiforme. Os acádios, ok? Com a unificação do território, vai ter uma grande importância. Os amoritas, com o primeiro império babilônico. Os assírios, com a sua violência militar. Uma grande importância desse povo eram as guerras devido ao poder militar. Os caldeus, com o segundo império babilônico. Vamos abordar cada característica dessas civilizações. Primeiro, veremos os sumérios. Então, acompanhe comigo na imagem a localização da Suméria, onde originou-se a escrita cuneiforme e os primeiros povos que habitavam a região. Vamos lá então. Principais cidades: Eridu, Ur, Uruk e Lagash. Invenção da escrita cuneiforme. Lembrando, queridos, que a escrita cuneiforme na Suméria, ela foi inventada ou ela foi criada pelos sacerdotes. Por que os sacerdotes? Como nós vimos anteriormente, os sacerdotes eram os responsáveis pela administração. Eles também eram responsáveis pela vida religiosa. Então, quando as pessoas iam até os templos que nós chamamos de zigurates, eles entregavam ali as suas ofertas, as suas oferendas. E conforme o tempo foi passando, foi se acumulando muita riqueza. Então os sumérios passaram a ter dificuldades de administrar essa riqueza. O que os sacerdotes fizeram? Criaram então a escrita cuneiforme. Por quê? Eles acreditavam que com a escrita cuneiforme facilitaria a administração, a contagem desses bens, ou seja, ele através de bens materiais ou de bens econômicos, e ajudou muito, tanto que essa escrita cuneiforme ela deu origem a vários tipos de escrita e a vários tipos de alfabetos. Por que recebe o nome de cuneiforme? Porque ela era realizada com uma cunha, um instrumento de madeira pontiagudo que era desenhado em tabletes de argila, como vocês podem acompanhar na imagem, né? Estas imagens representavam um produto, representavam uma quantidade, e aí vai de acordo com a necessidade. Por isso, então, recebe-se o nome de escrita cuneiforme. Os acádios, queridos, como vocês podem ver, eles acabaram formando o primeiro império da região, que foi o Império Babilônico. Vejam a extensão do território, como ele se estende, comparando com a Suméria. Quem se destaca nesta sociedade vai ser o rei Sargão I, porque ele vai ser o responsável não só pela unificação do território, mas também pela formação do primeiro grande império. A partir daí, queridos, nós teremos o primeiro império babilônico, que vai ser de origem amorita, tá? E aí nós teremos qual a importância? A primeira importância será a construção de grandes reservatórios e canais de irrigação. Lembrando que até aqui, queridos, a sociedade havia crescido, a necessidade da produção de alimento aumentava, e conforme houve esse crescimento, houve-se a necessidade de novas técnicas para suprir
o que a sociedade exigia. Os babilônicos, através do primeiro Império Babilônico, vai ser responsável também pelo primeiro código de leis escritas. Lembrando, queridos, que aqui não é o primeiro código de lei da humanidade, mas sim o primeiro código de escrita, até porque as leis já existiam, porém as leis eram leis orais. A diferença do Código de Hammurabi, que também tem como referência a lei do talião, olho por olho, dente por dente, ela foi criada com 282 artigos ou 282 leis pelo imperador Hammurabi. O que significa olho por olho, dente por dente? Ora, a lei do talião era simples. Se você matasse alguém da família de um inimigo, este inimigo poderia matar alguém da sua família. Ou se você cortou o braço de alguém, este alguém poderia cortar o seu braço. Então, olho por olho, dente por dente. Os assírios, como nós já abordamos também dominou a região da Suméria, da Babilônia, da Mesopotâmia, formando assim um grande império assírio. E o que destaca o Império Assírio? Uma sociedade guerreira e militarizada. Aplicavam castigos cruéis aos inimigos quando os dominavam. Então, o que vai caracterizar esses militares? A guerra. O grande poder que eles conquistaram ao longo da sua existência foi através da guerra. Além da guerra, eles também praticavam castigos, como castigos corporais, cobranças de altos impostos, tá? Mas o que prevalece aqui, queridos, vai ser uma sociedade guerreira, dedicada à guerra, ok? Os caldeus, queridos, que vai ser responsáveis, ou serão responsáveis, pela existência do segundo Império Babilônico. Olha aí que interessante. Nós veremos futuramente os hebreus. Mas os hebreus, eles têm grande participação na sociedade caldeia, ou no segundo Império Babilônico, a partir do ano 587 a.C. Os caldeus, eles existiram ou foram considerados escravos da Babilônia durante o governo de Nabucodonosor. Nabucodonosor domina a Pérsia. Ele entra para a história quando ele constrói a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. Lembrando que o jardim suspenso da Babilônia é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não se tem resquícios arqueológicos deste monumento, mas acredita-se que sua existência é real. Ok? Então, os caldeus destacam-se pelo cativeiro dos hebreus, os judeus, se assim facilitar para vocês, e a construção da Torre de Babel e dos jardins suspensos da Babilônia. Ok? Interessante, queridos, que quando nós falamos dos caldeus e do rei Nabucodonosor, são personagens que estão presentes nos livros sagrados da Bíblia. Muito bem, no livro de Daniel, como vocês podem observar, esta imagem à direita de vocês está representando, em um dos sonhos do rei Nabucodonosor. Quem tiver curiosidade, capítulo 7 de Daniel, na Bíblia Sagrada, ok? Prosseguindo aqui então, queridos, veremos um pouco da religião dos povos que lá existiam. A religião era uma religião politeísta. Acreditavam em vários deuses. E estes deuses estavam relacionados aos elementos da natureza. Ao sol, à lua, à plantação, à chuva, aos rios. E aí vai de acordo com o objeto. A cultura desta religião também era bem diferente, tá? E influenciou a nossa cultura atual, a cultura da sociedade moderna, como, por exemplo, a religião politeísta, como, por exemplo, os 12 signos do zodíaco que nós conhecemos, através da astrologia e do horóscopo,
a matemática, a contagem do tempo em 7 dias da semana, a divisão do dia em horas, minutos e segundos, e também a construção de templos e palácios conhecidos como zigurates. Atentem, queridos, que os zigurates, eles eram importantes construções para a sociedade daquela época. Por quê? Porque os zigurates eram, além de templos religiosos, eles eram também a moradia do rei. Então, tinha duas grandes funções: templo religioso e moradia do rei. Acompanhe comigo então a imagem de um zigurate. Vejam que era uma forma de pirâmide escalonada e, como nós já dissemos, com devidas funções. Olhem só a Torre de Babel, que também possui um pequeno relato na Bíblia Sagrada dos cristãos. Então, observem, queridos, que a Mesopotâmia ela é de grande importância para a nossa sociedade, porque muitas das culturas que o povo mesopotâmico possuía, nós herdamos. Então não podemos deixar de estudá-las, não podemos deixar de dar as devidas importâncias. Ok? Então, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e qualquer dúvida, envie seus e-mails. Até lá, até a próxima e tchau!